2026 já iniciou, pessoal. Bom, esse é o primeiro vídeo de 2026 e muitos assuntos aí para nós tratar neste primeiro vídeo de 2026. Vamos falar do GGRC11, né, um novo fundo imobiliário que a gente adicionou ali em dezembro na nossa carteira. Vou mostrar para vocês o porquê que eu coloquei esse fundo aí na carteira de investimento. Vamos falar também sobre a queda do ditador ali, Nicolás Maduro, da Venezuela. Vamos falar também sobre geopolítica, tudo que está acontecendo aí no mundo. Vamos falar também sobre as eleições aqui no Brasil, certo? 2026 começou e vamos lá para este vídeo. Seja muito bem-vindo a este canal Investimento A2. Meu nome é Daniel e se você está assistindo este vídeo, este canal pela primeira vez, eu quero pedir para você se inscrever e também, se gostar dos vídeos, por favor, curta e compartilhe. Bom, pessoal, o primeiro assunto que eu quero falar com vocês aqui é sobre a queda ali do ditador, né, Nicolás Maduro ali da Venezuela. Bom, eu já havia falado aqui desde quando os Estados Unidos começou as primeiras embarcações ali a posicionar no mar do Caribe ali, né, em volta da Venezuela, eu já falei, bom, os Estados Unidos não ia colocar todo aquele aparato ali sem, né, no final ter algum desfecho, né, pessoal? Não ia o maior porta-aviões deles colocar ali, todo aquele aparato ali, foi primeiro para intimidar, né, para ver se, que é o que eu acho que aconteceu, né, ali os generais ali, que toda a cúpula ali, né, que envolve ali o governo Maduro, né, envolvia o governo Maduro, para que, né, depusesse ele ou que, né, entregasse ele. E eu acho que é mais ou menos o que aconteceu, né? Os Estados Unidos, claro, teve ali uma ação ali, e que bom que foi assim, né? Que fosse uma guerra muito, uma escala muito maior como Rússia e Ucrânia. Quantas vítimas, quantas pessoas inocentes que, né? E a população que mais sofre ali não tem nada a ver com isso. Quantas pessoas poderiam morrer, né? Então, assim, foi uma coisa mais estratégica, né? Mais ali, pegou ele e tal, tirou, é o mesmo governo, vai continuar, né? Os interesses, nós nem vamos entrar aqui nesse debate aqui, né, de os interesses, né? Claro que a gente pode, tá, o Nicolás Maduro fazia, e eu conversei com muitos venezuelanos, né, que estão aqui no Brasil, aqui, porque a gente também não pode só ir atrás de narrativas, né, perder, como é que é a questão aí da Venezuela, é isso aí mesmo, o pessoal, todos disseram, não, o chavismo destruiu nosso país e tal, né? Dos 10 que eu perguntei, mais ou menos, ali, todos foram categóricos dizendo que, né, que realmente o país deles estavam destruído e era aquilo mesmo que a imprensa aí vem noticiando aí ao longo desses anos aí. E principalmente, né, alguns me disseram assim, agravou muito mais depois que o Maduro entrou no poder, né? Enfim, pessoal, nós não vamos entrar aqui no viés de o porquê que os Estados Unidos está fazendo isso de bonzinho, né? Não tem nada, né? Isso aí não podemos negar, né? Há interesses, né? Como se dizia um, um rapaz ali da Praça Nossa ali que fazia o deputado aquele, né, do dinheiro, há interesses, né? Então a gente, né, não pode tomar o viés ali, porque muitas coisas nos bastidores a gente não sabe o que realmente acontece, né? Mas o próprio Donald Trump falou claramente, né, sem botar vírgulas, que o interesse deles é devolver o petróleo ali para as empresas petrolíferas e tal, e o dinheiro vai entrar. E é isso aí, a geopolítica está, agora entrando no segundo assunto, né, da geopolítica está aí, né, pessoal, o Donald Trump veio nesse segundo mandato aí para mexer, né, no jogo de xadrez aí que é o mundo, né? Não tem mocinho e não tem bandido, não tem mocinho nesse jogo, né? É o jogo de interesse, China, Rússia, Europa, os Estados Unidos de outros, né? Claro que quem está tomando as ações militares maiores agora é os Estados Unidos e a Rússia, né? Mas eu vejo aí num curto espaço de tempo, né? Já estou falando aqui antecipadamente, que a qualquer momento a China pode também tentar invadir ali a ilha de Taiwan, ou para alguns retomar a ilha de Taiwan. Então, para mim, é o próximo passo aí que pode acontecer. Antes mesmo dos Estados Unidos ali tentar entrar na Groenlândia. Acho que está muito próximo disso acontecer. E esses fatores aí, né, essas pequenas guerras, assim, já muitos analistas já dizem que não, já estamos numa terceira guerra mundial e só não está sendo usado as bombas nucleares ainda. E que bom, né? Porque entre os grandes mandantes do mundo, a população, se tu for ver, ninguém quer guerra, né? As populações de todos os países, ninguém quer guerra. Eu acho que, né, conseguiria muito mais negociar do que esses interesses, né, por detrás desses grandes mandatários aí do mundo. Bom, pessoal, o terceiro assunto, então, antes de nós falarmos aqui especificamente deste vídeo, que é sobre o GGRC11, é as eleições aqui no Brasil, né? Então, da lado aqui da esquerda já tem o Lula como pré-candidato, né? Já deixou isso aí bem claro que vai disputar, né? Apesar de dizer que não, ali em março, abril, maio vou decidir, mas já está praticamente fechado que vai ser o Lula mesmo, né? Para tentar mais um mandato aí das eleições. E do lado da direita ou do centro, né? Temos aí o Flávio Bolsonaro que se lançou a pré-candidatura, tem o próprio Zema que está
que se lançou também, tem o Caiado que está para se lançar, ou já se lançou, então ainda não há uma coalizão, né? E eu acho que essa é a estratégia que o Bolsonaro tinha falado lá no começo, da direita, né, ou centro-direita, tentar o maior número de candidatos, e depois quem passar para o segundo turno, todo mundo apoiar esse candidato. Não sei, né, se é uma estratégia viável, porque eu já vi que nas últimas eleições o Brasil, desde lá da Dilma e Aécio, já se dividiu, né? Apesar de o Aécio agora mostrar assim, que é mais, né, centro, até esquerda, centro ali, né? Não é tão de direita, né? Mas já se dividiu lá desde aquelas eleições lá onde teve ali 55% para Dilma, se não me engano, que ganhou do Aécio ali. Então, desde lá, se dividiu, antes mesmo da figura Bolsonaro. Bolsonaro foi só uma figura que intensificou muito mais essa divisão do país, entre esquerda e direita. E não só no Brasil, no mundo todo é o que eu vejo, certo, pessoal? Então, de eleições é isso aí, né? Vai ter muita volatilidade nos investimentos, né? Muitos gestores e fundos estão de olho aí, né? Conforme vai sendo as pesquisas agora, vocês vão ver que a nossa bolsa vai ter bastante volatilidade, certo? Então, passando para o nosso assunto principal aqui do vídeo, que é o fundo imobiliário GGRC11, que nós adicionamos recentemente na carteira. Vamos primeiro aos números dele, e aí depois eu vou mostrar para vocês aí várias comparações aí, e aí nós vamos tirar alguma conclusão aqui junto, certo? É um fundo imobiliário aí, que tem quase 10 anos aí de bolsa, então tem bastante tempo, tá? É um portfólio bem diversificado, então tem vários estados, e bastante, vocês podem ver aí que está passando aí vários imóveis que ele tem, esse fundo imobiliário aí, né? Tem Ambev, tem a própria Renault, tem as lojas americanas, Hering, enfim, tem vários locatários, então é um fundo que é um fundo de tijolo, galpão logístico, né? E é o fundo que eu gosto de investir, né, com imóveis físicos, né? Então é o tipo de fundo que eu gosto de investir. Bom, o dividend yield deste fundo está em 12,16%. O P sobre VP está em 0,88, então estamos comprando ele com bastante desconto, ainda está descontado, né? A cota dele está em 9,80, 9,85 mais ou menos, né, quando eu gravo esse vídeo, no dia de hoje, terça-feira. A taxa de administração dele, pessoal, é 1,10, né? Uma taxa boa até para fundos imobiliários, né? Tem mais de 208 mil cotistas, né? Tem uma boa liquidez de mais de 9 milhões aí de liquidez, então é um fundo bem tranquilo, pagando mais de 1% ao mês. E agora eu quero mostrar para vocês a rentabilidade desse fundo nos últimos 5 anos, e eu quero fazer alguns comentários aqui com vocês. Bom, se nós olharmos aí, vocês podem ver aí na tela, o GGRC11 nos últimos 5 anos, quem investiu R$1.000, né? Eu peguei esse dado aí do Investidor 10, teria 1.145, ou seja, teria só um lucro de R$145. Mas nós já vamos ver o porquê disso aí. Se a mesma pessoa pegasse esses R$1.000 e tivesse investido num CDB aí com 100% CDI, teria mais de, vocês podem ver, mais de R$1.600. Ou no próprio DIV, né, que é o índice de dividendo ali, um ETF, né, teria, comprar o ETF que replica esse índice, teria mais de R$1.600. Então, olhando para essa rentabilidade do fundo desses últimos 5 anos, né, só R$145 colocando os dividendos, a gente olha assim, não, mas então não vale a pena. A questão, pessoal, é que se nós pegar só os últimos 5 anos, é isso aí, exatamente isso aí. Foi a rentabilidade dos últimos 5 anos. Mas nesse exato período que o fundo, que nós começamos ali a contagem dos últimos 5 anos, se nós pegarmos nessa outra foto aí, vocês vão ver que a taxa Selic estava em 2%, ou a taxa de juros estava 2% nessa mesma época. E o valor do fundo estava em mais de R$14, 14,60 e alguma coisa. E desde lá, né, o fundo veio caindo a sua cota. Por quê? O juro começou a subir, logo quem tinha fundos imobiliários ou grandes gestores começaram a vender o fundo para começar a colocar numa renda fixa que, né, tem menos volatilidade, tem mais segurança, né, por exemplo, um Tesouro Selic, e a cota começou a cair. Então se nós tirarmos a cota, o valor da rentabilidade do GGRC11 vai disparar. A questão é que o valor da cota caiu. Então, de R$14 até os 9,80 de hoje, como vocês podem ver aí nessa foto, aí caiu mais de 32%. Então é isso que mexe na rentabilidade quando a pessoa investe R$1.000 no fundo, ele tá, mas eu ganhei bastante dividendos, mas o valor da cota. Então por isso que a gente não pode olhar a cota quando temos um investimento, a não ser quando a gente vai comprar este. Então, o que eu quero dizer com isso? Agora que a gente está num bom momento de se comprar, a taxa Selic está na máxima, 15%, agora é a gangorra ao contrário, pessoal. O que vai acontecer? Provavelmente a taxa Selic na próxima reunião vai cair e o fundo vai começar a valorizar.
Porque esses 1%, daqui a pouco ninguém consegue mais 1 e pouco por cento na renda fixa. Vai começar a renda fixa a cair, né, daqui a 2, 3 anos para 8, 9%, e o fundo vai estar pagando 12, 13%. Então agora é o momento chave de se investir em fundos imobiliários, né? E o mais importante de tudo é que quando tu compra fundo imobiliário, né, uma parte da tua carteira ali, 20%, 15%, né, no nosso caso, que da nossa carteira é até 15% da carteira, né, é a parte de diversificação da carteira, que é o que vai proteger de uma eventual crise, né? E aí, nesses momentos, a gente vai comprando um pouquinho mais, né, do fundo, desses fundos, e logo que a taxa Selic começa a cair, a gente começa daqui a pouco, né, estabilizou ali, vende um pouquinho, ou compra outro ativo, né, vai comprando ações, e assim a gente vai tendo um crescimento da nossa carteira, que é o objetivo aqui, né, o crescimento patrimonial da carteira de investimento, certo? Então, falei um pouquinho aqui desse fundo imobiliário que a gente adicionou na carteira, é um ótimo fundo imobiliário, vem pagando bons dividendos, né, sólido, bem diversificado, né, é um filé mignon aí dos fundos imobiliários, acredito eu, certo, pessoal? Então, até o próximo vídeo e que 2026 seja um ano muito abençoado para todos nós.